falar sobre proporção. O que significa a palavra proporção? A proporção ela está relacionada entre o quê? Entre duas grandezas, certo? Entre duas razões, uma igualdade de duas razões. Como assim a proporção? Olha só. Eu tenho 6 sobre 3. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que é 10 sobre 5, certo? Ela é proporcional, certo? Essa proporção é proporcional a essa. Como assim? Se eu pegar 6 por 3, vai dar 2. Se eu pegar 10 por 5, vai ser quanto? 2. Certo? Então, ó, se eu pego esse aqui e dobro, vamos dizer que eu quero agora ser a metade de 1. Se eu pegar 100 por 25, por 5 não, perdão, por 50. Se eu olhar essa proporção aqui, vai dar quanto? Vai dar 2, né? 50 por 100 por 50 dá 2. Então a ideia de proporção é essa. É uma igualdade entre quê? Entre razões. Certo? Entre razões. Então isso aqui está relacionado à proporção. Por isso razão e proporção, elas estão relacionadas uma para a outra. Então, quanto uma aumenta, a outra diminui junta. Certo? Exemplo. Vou passar aqui para a gente entender aqui. Vamos pensar num bolo, certo? Um bolo. Um bolo. Se eu quero fazer um bolo, certo? Como é que vai ficar aqui? Um bolo. E eu vou precisar de... Não sei fazer bolo, mas vou colocar aqui mais ou menos. 6 ovos. 1 litro de leite. Deve ter trigo, né? Com certeza. Deve ter trigo. Vamos colocar 2 quilos, 2 quilogramas de trigo. Pronto, vamos dizer que nosso bolo vai ser feito. Tem manteiga no bolo não, mas só para a gente ilustrar bem isso. Então, para fazer um bolo, eu vou precisar de 6 ovos, 1 litro de leite e 2 kg de trigo, certo? Aí, ó, preste atenção. Se eu for fazer 2 bolos, certo? Eu vou fazer 2 bolos. Então, eu vou precisar de quantos ovos? 12. Quanto de leite? Vou precisar de 2 litros. E quanto de trigo? Vou precisar de 4, certo? E se eu for fazer agora 10 bolos, certo? Vou fazer 10 bolos. Então, vou precisar de quantos ovos? De 60 ovos. Quanto de leite? Vou precisar de 10 litros de leite. Vou precisar quanto de trigo? Vou precisar de 20 quilogramas para fazer isso, certo? Não, professor, mas eu quero fazer um bolo pequenininho, um bolo só para mim, certo? Então, como seria? Não, metade de um bolo, né? Se fosse fazer só a metade de um bolo, certo? Meio bolo, só metade de um bolo, como seria? Se eu preciso de 6 ovos para fazer um, então para fazer a metade eu vou fazer quanto? Eu preciso de quanto? Só de 3 ovos. Se eu vou fazer a metade, se eu preciso de 1 litro, eu preciso de quanto? 0,5 litros de leite. Meio litro de leite. Então, quando eu vou precisar de trigo, vou precisar somente de 1 kg de trigo. Então a ideia de proporção é essa, certo? As grandezas elas vão aumentar junto, certo? Ela vai ser proporcional. Então aqui eu vou deixar para vocês dar um print para copiar, certo? Essa anotação. Aí eu volto para fazer mais 2 exemplos para a gente encerrar nossa aula. E aí pessoal, vamos agora para o nosso exemplo 1 sobre proporção. Um automóvel percorre 300 km com 25 litros de combustível. Caso o proprietário desse automóvel queira percorrer 120 km, quantos litros de combustível serão gastos? Certo? Então, ó, essa questão
pelaquela ideia, certo? Que a gente viu em aula. Vamos ver. Ó, 300 km, ele fez com 25 litros, certo? Logo, quanto é que ele vai fazer com 120 em X litros, certo? Essa questão ela tem várias maneiras de responder, certo? Vou responder ela do jeito mais tradicional, que seria por uma regra de 3. Uma regra de 3 simples, direta, certo? Que é essa ideia de proporcional. Daqui a pouco a gente volta para a questão para mostrar a vocês como seria isso. Ó, para responder esse tipo de questão, ó, 300 km ele faz com 25 litros. Logo, 120 km, certo? Ele vai fazer com quantos litros? Com mais litros de gasolina ou com menos litros de gasolina? Ele vai fazer o quê? Com menos litros, certo? Então, 300 aqui, ó, setinha para baixo. Então, a gente vai fazer o famoso cruz credo. Esse aqui vezes esse e esse aqui vezes esse. Então, vai ficar x vezes 300, vai ficar 300x. 120 vezes 25, certo? Não é obrigado a multiplicar agora não, certo? Deixa do jeito que tá, veja. 120 vezes 25. Logo, x vai ser igual a 120 vezes 25 sobre 300. Por que, professor, eu não quis multiplicar logo? Porque, ó, a gente pode fazer uns cortes aqui muito interessantes. Como assim? Eu posso cortar esse zero com esse zero, certo? Eu posso aqui, ó, dividir aqui, ó, por 5 e dividir aqui por 5 também. Ó, 25 por 5 vai dar 5. 5 por 30 vai dar 6. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. X vai ser igual a 12 vezes 5 sobre 6. A gente faz o que agora? Simplifica novamente, ó. Divide aqui por 6, que vai dar 1. Divide aqui por 6, que vai dar 2. Logo, o nosso x aqui vai ficar o quê? Nosso x aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 2 vezes 5. Logo, x vai ser o quê? Igual o quê? A 10 litros. Certo? Então, essa é a maneira mais tradicional de responder essa questão, certo? Seria dessa maneira aqui. Usando uma regra de 3 simples. Que a gente vai fazer o quê? Vai fazer o cruz credo. Vai multiplicar o quê? Cruzando, certo? Quando ela é o quê? Diretamente o quê? Proporcional. Como assim? Se a quantidade de litro diminui, certo? A quantidade de quilômetro diminui. Do mesmo jeito, se a quantidade de quilômetro diminui, a quantidade de litro vai o quê? Vai diminuir, certo? Então, isso aqui é uma ideia de proporção, certo? Vou sair da frente agora para vocês dar o print aí na questão ou copiar, para eu já apagar e fazer o exemplo 2. E aí, pessoal, voltando, certo? Exemplo 2 de proporção. Em uma gráfica, certa impressora imprime 100 folhas em 5 minutos. Quanto tempo ela gastará para imprimir 1.300 folhas, certo? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, folhas, que aqui vai ser a grandeza, certo? E aqui vai ser minutos. Ela faz o quê? 100 folhas em 5 minutos. Quanto ela vai fazer o quê? 1.300 folhas. Quanto é que ela vai imprimir? Quanto tempo ela vai gastar para fazer isso? Vai ser X minutos, certo? Então, ó, preste atenção.
100 folhas eu faço em 5 minutos, certo? 1.300 folhas eu vou fazer em mais ou em menos minuto. A gente observa que vai fazer em mais tempo. Então, ó. Então aqui, ó. Vai ser o de mais, certo? A setinha. E aqui mais. Então, se é mais, a gente vai fazer aquela multiplicação lá, o que escreve. Esse aqui vezes esse. E esse vezes esse. Então vai ficar 100 vezes x. 100x. Aqui vai ficar 1.300 vezes 5. Daquelas, mesmo jeito que eu falei, você não multiplica, certo? Aguarda um pouquinho, segura a ansiedade. Vocês vão ver o porquê. Então aqui vai ficar 1.300 vezes 5. Logo, x vai ser 1.300 vezes 5 dividido por 100. Por que não multiplicar? Por aquele mesmo motivo. Ó. Aqui, ó, corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero. Logo a gente vai ficar só com ele, só com essa multiplicação aqui, ó. De 13 vezes 5. 13 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 65, certo? Vai dar 65 o quê? Minutos. Então essa é a resposta. Essa é a resposta da nossa questão. Vai gastar 65 minutos. Ou, certo? Se a questão lá tivesse em hora, ia ser 1 hora e 5 minutos, certo? Então, olha só a pergunta. 100 folhas em 5 minutos, né? Então, em 5 minutos é 100 folhas. Logo, em 1.300 folhas vai ser o quê? Em mais tempo. Se 100 folhas for em 5 minutos, logo o quê? Vai ser mais tempo. E essa questão aqui, ó, olha a ideia de proporção, para vocês verem o que eles tiram naquela hora. Ó, 100 folhas foi em quê? Em 5 minutos. 200 folhas seria em quê? Em 10 minutos. 300 folhas seria em quê? Em 15 minutos. Então, se fosse 1.000. Se fosse 1.000, seria o quê, ó? Tá vendo que daqui pra cá tá aumentando 5? Não é? Daqui pra cá aumentei quanto? 100, 100. Relação de quê? De 10 vezes 1. Depois de 100 vezes 2, 200. 100 vezes 3, 300. 100 vezes 10, 1.000. Então a mesma coisa eu fazer o quê? 10 vezes o quê? Vezes 5. Ó. 10 vezes 5 vai dar 50 minutos. Então se fosse 1.100, seria 55 o quê? Minutos. 1.200 seria em 60 minutos. E 1.300 seria em 65 minutos. Então essa é a ideia de proporção. Acontece o que? Ela vai aumentando o quê? Vai aumentando junto. Certo? Enquanto mais folhas eu vou imprimindo, mais tempo eu vou gastar. Então essa é a ideia de proporção. Certo? Então eu vou sair da frente, vocês dão um print, certo? Qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem para mim, que eu vou responder para vocês. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.